Bem-vindos ao Ecos do Passado. No episódio anterior falamos sobre Aníbal, o homem que fez Roma tremer, e, com sua genialidade militar, deixou um eco tão poderoso que atravessou gerações, como um nome sussurrado no escuro. Hoje chegamos a um episódio diferente. Não falaremos de um único homem, mas de dois, que nunca se encontraram, nunca trocaram uma mensagem, nunca coordenaram um plano. E que mesmo assim, pela força de uma coincidência histórica que a historiografia raramente articula com a devida profundidade, criaram juntos a única combinação que poderia ter destruído Roma de verdade. Este é o episódio da tempestade perfeita que quase foi. E que não foi por uma margem assustadoramente pequena. O ano é 73 a.C. Roma é o maior poder do mundo mediterrâneo, mas está esticada. No Oriente, o general Pompeu comanda uma guerra que já dura décadas, contra um rei que se recusa a morrer. Enquanto isso, no interior da Itália, numa escola de gladiadores em Capua, um escravo trácio chamado Spartacus quebra os grilhões e liberta os companheiros. Dois incêndios simultâneos. Dois inimigos que Roma não escolheu enfrentar ao mesmo tempo. E entre eles, uma república que não tinha generais suficientes, nem experientes o suficiente, para apagar os dois. Spartacus não era o que a história popular fez dele. Não era um escravo qualquer, sem formação ou experiência militar. Era trácio, oriundo de uma cultura guerreira, e havia servido como auxiliar do exército romano antes de ser capturado e vendido como gladiador. Sabia como Roma lutava. Conhecia suas formações, seus pontos fracos e sua logística. Quando liderou a fuga de Capua com 70 gladiadores, não estava apenas fugindo, estava começando uma guerra, com ferramentas que Roma não esperava que ele tivesse. O que se seguiu foi um dos episódios mais perturbadores da história romana. Não pelo número de batalhas, mas pelo que cada batalha revelava. Em 2 anos, Spartacus construiu um exército cujos números podem ir de 70 a 120 mil escravos. Esses números variam conforme a fonte, e todas as fontes são romanas. O que já nos diz algo. Com esse exército, derrotou 8 exércitos romanos. 8. Um atrás do outro. Roma enviava legiões e Spartacus as destruía. Recrutava os sobreviventes, expandia seu exército. E marchava para o próximo confronto. Para um sistema que havia construído sua identidade, baseado em uma imagem de invencibilidade militar. Isso era uma crise existencial. E aqui está um detalhe que a historiografia raramente enfatiza com a devida força. Os generais que Roma enviava contra Spartacus não eram apenas insuficientes em número. Eram inexperientes em grandes batalhas campais. O Senado havia designado para combater a rebelião homens acostumados a guerrilhas e operações menores, porque durante muito tempo, Roma se recusou a reconhecer o que estava enfrentando. Não era uma desordem de escravos. Era uma guerra. E Roma demorou anos para admitir isso, pagando cada batalha perdida com o sangue de legiões, comandadas por generais que nunca haviam enfrentado nada daquela magnitude. Mas aqui está o momento que mudou tudo, e que a história menciona quase de passagem, como se fosse um detalhe tático menor. Crixus, o braço direito de Spartacus, decidiu separar uma parte do exército e seguir um caminho diferente. As razões exatas são debatidas. Fontes romanas sugerem desentendimentos sobre estratégia, sobre o destino do exército, sobre se deveriam cruzar os Alpes e escapar da Itália ou continuar lutando. O fato é que o exército rebelde se dividiu, e Crixus foi derrotado separadamente, com 30 mil homens, enquanto Spartacus seguia em outra direção. É aqui que precisamos pausar e fazer a pergunta que a historiografia raramente faz com toda a sua força. E se o exército não tivesse dividido? E se Crixus tivesse permanecido com Spartacus? E os 120 mil escravos tivessem marchado unidos sobre Roma? Spartacus sozinho não tinha como derrubar Roma. Não tinha artilharia de cerco, não tinha marinha, não tinha a estrutura logística necessária para tomar uma cidade daquela dimensão. Mas não precisava.
Precisava apenas de uma coisa: criar um problema grande o suficiente para que Roma convocasse Pompeu de volta do Oriente. Imagine essa reação em cadeia. Espartacus com o exército unido avança sobre Roma. A República entra em pânico. Os generais disponíveis na Itália, inexperientes, já humilhados por derrotas repetidas, não são suficientes para conter uma força daquela proporção às portas da capital. O Senado, em desespero, ordena que Pompeu abandone as operações no Oriente e retorne imediatamente para defender Roma. E no momento em que Pompeu abandona o Oriente, Mitrídates, que estava sendo pressionado há anos, encontra as fronteiras praticamente livres. Dois homens que nunca trocaram uma palavra teriam criado, por puro acaso histórico, a única combinação que poderia ter funcionado. Para entender o peso do que Mitrídates representava, é preciso entender quem ele era, e a história que Roma passou décadas tentando terminar. Mitrídates VI, rei do Ponto, era uma das figuras mais extraordinárias da antiguidade. Falava 22 idiomas, conseguia se comunicar diretamente com cada um dos povos que governava, sem intérpretes, sem intermediários. Era paranoico de uma forma que a história viria a justificar completamente. Tomava doses graduais de veneno todos os dias para construir imunidade. Uma prática que carregaria seu nome pela eternidade. O mitridatismo. Um homem que desconfiava de todos e de tudo. Que havia sobrevivido a tentativas de assassinato desde a infância. Que havia escapado de Roma mais vezes do que qualquer outro inimigo. A Primeira Guerra Mitridática começou em 89 a.C., com um ato de uma audácia que Roma nunca esqueceu. Mitrídates coordenou um massacre simultâneo de romanos e aliados itálicos. Em toda a Ásia Menor, 80.000 pessoas mortas num único dia, em cidades diferentes, por populações locais que haviam esperado o sinal. As vésperas asiáticas, como o episódio ficaria conhecido, revelaram o quanto Roma era odiada nos territórios que dominava. E o quanto Mitrídates havia trabalhado, pacientemente, para canalizar esse ódio. O general Sila foi enviado para combatê-lo e brilhantemente o derrotou. Mas negociou uma paz que o próprio Senado considerou humilhante. Porque Sila tinha outras guerras para travar em Roma. A Segunda Guerra Mitridática foi curta e inconclusiva. Uma escaramuça prolongada, que nenhum dos dois lados venceu de forma decisiva. Mas a Terceira Guerra Mitridática é a que nos interessa, porque começou em 73 a.C., o mesmo ano em que Espartacus fugia de Capua, o mesmo ano em que Roma se via, simultaneamente pressionada por dentro e por fora. Lúculo, o general romano encarregado da guerra no Oriente, conseguia vitórias, mas não o golpe final. Mitrídates escapava sempre, para a Armênia, para a Crimeia, para qualquer aliado que ainda estivesse disposto a abrigá-lo. Era um rei sem reino que continuava lutando porque parar era morrer. E foi Pompeu quem finalmente assumiu o comando da guerra contra Mitrídates. O mesmo Pompeu que estava no Oriente. Enquanto Espartacus arrasava a legião romana atrás de legião romana. E com elas, caíram também seus generais inexperientes, os quais Roma por tanto tempo havia se recusado a substituir. E agora a grande república colhia os frutos de sua arrogância. As legiões de Pompeu cercaram Mitrídates na Crimeia. Mitrídates, encurralado, tentou se envenenar. E descobriu que décadas de mitridatismo haviam funcionado. Talvez melhor do que esperava. O veneno não o matou. Pediu a um soldado que o esfaqueasse. Morreu assim, derrotado não em batalha, mas traído pelo próprio filho, que se juntou a Roma. 40 anos de resistência terminando. Não com uma derrota heróica, mas com um homem que havia se tornado imune ao próprio veneno, pedindo a um desconhecido que o matasse. Voltemos agora ao que não aconteceu. Ao contrário do que se esperava, Espartacus nunca marchou sobre Roma. Tentou cruzar os Alpes, e voltou, por razões que as fontes não explicam satisfatoriamente. Talvez seus homens se recusassem a deixar a Península Itálica. Talvez ele soubesse que cruzar os Alpes sem suprimentos suficientes
Era uma sentença de morte. Talvez tenha entendido, como Aníbal havia entendido antes dele, que mesmo com Roma aos seus pés, não tinha o que precisava para o golpe final. Foi derrotado por Crasso. Não por um golpe de gênio militar, mas por números, recursos superiores e, finalmente, pela chegada de generais experientes, que Roma havia resistido em convocar por anos, relutante em admitir que uma guerra servil merecia seus melhores homens. 6.000 escravos foram crucificados ao longo da Via Ápia, estrada que ligava Capua a Roma. Uma mensagem que Roma precisava que o mundo visse. O que os escravos pensavam, o que Espartacus pensava, o que eles queriam, isso não sobreviveu. Os escravos não escreviam história. O que Roma fez com Espartacus e com Mitrídates foi completamente diferente. E essa diferença nos diz algo sobre como o poder constrói a memória. Por um lado, Espartacus foi apagado tanto quanto possível, crucificado, sem túmulo, sem nome preservado pelos seus próprios. A rebelião foi registrada como um episódio de desordem, não como uma guerra, porque reconhecê-la como tal seria reconhecer que escravos podiam fazer guerra. Mitrídates, ao contrário, foi amplificado. O rei que durou 40 anos precisava ser grande para justificar 40 anos de guerra. E assim ele foi preservado, em toda a sua complexidade, pelos mesmos que o derrotaram. O eco dos dois chegou até nós de formas completamente diferentes. O nome de Espartacus se tornou símbolo universal de liberdade e resistência, invocado por movimentos revolucionários por 2000 anos, de escravocratas americanos que proibiam a leitura de sua história, ao movimento espartaquista alemão do início do século XX. Um homem que Roma apagou e que a história não conseguiu matar. Mitrídates deu seu nome a uma prática que usamos até hoje. O mitridatismo, a imunização gradual por exposição controlada ao veneno. É um conceito médico real que carrega o nome de um rei do ponto, que morreu há 2000 anos. Se este episódio fez você querer escutar mais ecos do passado, deixe o seu like, compartilhe com alguém que aprecia a história e se inscreva no canal. Aqui no YouTube, e também no Instagram, Facebook e TikTok, onde publicamos conteúdo toda semana. Cada curtida e cada compartilhamento ajuda os ecos a chegarem mais longe. A tempestade perfeita não aconteceu. Uma decisão. Crixus separando seu exército, Espartacus não marchando sobre Roma, Pompeu não sendo convocado de volta, impediu que a reação em cadeia se completasse. E assim Roma sobreviveu. Espartacus foi crucificado. Mitrídates pediu para ser esfaqueado. E a história que quase foi, ficou enterrada nas lacunas, entre o que os vencedores escolheram preservar. Mas ela está aqui, nas entrelinhas de Plutarco, nas batalhas que Lúculo venceu, mas não conseguiu terminar, no silêncio dos escravos que não deixaram registro, e na pergunta que 2000 anos não foram suficientes para responder: o quanto Roma realmente esteve perto de cair. E quantas vezes essa proximidade foi deliberadamente escondida de nós. Alguns ecos não trovejam. Eles apenas sussurram. E é exatamente por isso que são os mais difíceis de apagar.